Eu acho que a educação, acho que é um ponto que o PT ele sucateou muito o Brasil em relação à educação no seu contexto geral, né? No governo federal, no estadual e nas cidades que eles tiveram, acho que sucateou demais, porque eu que tenho uma idade mais... Tenho 44 anos, eu cheguei a estudar em colégio do estado quando no colegial, no colegial e tinha escolas boas. Como que é pra você? O que vocês fazem pra tentar recuperar isso daí? Porque eu acho que tudo começa na educação, no esporte. Isso no Brasil, infelizmente, com o governo PT durante tanto tempo, acabou. Né? A gente vê que a gente não tem mais um melhor time do mundo de futebol, a gente não tem mais nada em relação a isso. O que foi feito? Qual que é o projeto para resolver essa parte aí do Ó, a gente está estudantil? investindo muito em educação, muito mesmo. Na verdade, uma das minhas propostas na primeira eleição, eu fui muito franco com a população, né? Quando você vai falar a público quais são as suas intenções, eu acredito que você tem que ser muito franco. Eu disse, naquela ocasião, o seguinte: olha, não esperem de mim grandes obras, porque tem muita obra parada, muito esqueleto aí, que foi investido dinheiro público, e que eu tenho que acabar isso. Não posso começar nada novo, porque senão isso aí vai ficando, vai ficando. E tem aquele negócio da política antiga: olha, o que o outro começou você não pode terminar, porque senão você não vai ficar conhecido, não fica no teu DNA político, que foi você que fez. Eu falo, não tô preocupado com isso. Tô preocupado em dar serventia para as coisas, para acabar aquilo que dinheiro público foi investido. Senão é muito ruim, né, para a cidade. Então, a gente está acabando quase todas as obras. Mas por que eu toquei nisso? Porque lá nós tínhamos 3 CELs parados. CELs são Centros de Educação Unificados. Sim. É um aparelho fantástico. Então, eles começaram tudo e não acabaram nada. O que eu fiz? Concentrei esforços, entreguei todos esses centros. Hoje é um aparelho extraordinário para a população e geralmente são localizados mais nas partes periféricas, né, onde as pessoas mais precisam. E com isso, a gente lançou aí, ó, uma semana atrás, um programa muito, muito importante para a educação. Porque a gente só vai mudar o Brasil, a gente só vai mudar o que a gente vive hoje com a educação. Então a gente precisa mostrar para as crianças, para os nossos jovens, oportunidades. E o que a gente criou um programa chamado Mais Futuro. O que é esse programa Mais Futuro? A gente, no contraturno, então a criança estuda meio período, a maior parte delas. Depois eu vou falar um pouquinho sobre esse negócio de período integral e período, né, uma parte só do período, mas ela estuda meio período e outro meio período, muitas vezes ela não tem o que fazer. Vai para casa e muitas vezes essas crianças, elas estão em áreas que são, infelizmente, prósperas para coisas ruins. Ou seja, né, é antagônico, eu falo próspero para coisa ruim, mas essa é a palavra, porque a criança, ela começa a observar: pô, eu não vou conseguir jogar bola aqui no Neymar, eu acho que eu não vou ter essa oportunidade, porque ela tem algumas referências na vida dela. Então tem alguém ali na música, a Anitta, tem o Neymar, então, fala, mas eu acho que eu não vou conseguir fazer isso. E aí olha o traficante do lado. E aí vê que o cara tem uma moto boa, vê que tem um tênis, não sei o que lá, tá com a melhor gatinha do negócio. E fala, pô, eu quero... Acho que eu vou ter que ir nesse... Aí o cara começa a aliciar, ó, leva isso aqui pra mim, dá 100zão. Faz aquilo ali, dá 50. O cara, um moleque de 10 anos, 12, acaba entrando sem saber. E aí é um mundo sem volta. Então, esse programa Mais Futuro é justamente para dar mais futuro. O que seria isso? No contraturno, a criança procura um desses CELs, que nós temos 13 na cidade. Ela procura um desses CELs e consegue fazer uma série de atividades. Então, a gente tem a oportunidade de aula de basquete, de futebol. Então, qualquer esporte nesse sentido, né, de coletivo, de bola, skate, aula de música, de DJ, aula de piano, xadrez. Então, tem uma infinidade de coisas, natação, tem uma infinidade de coisas para a criança se achar. Ela fala, pô, e o esporte, ele é o elemento mais rápido de você atrair a criança para coisa boa. Porque colocar a criança lá, na sala de aula, olha, você tem que ser advogado, você tem que ser médico, pode ser engenheiro, pode ser não sei o que lá. Meu, pra criança é difícil, não vai entender. Então, a gente quer trazer ela para outras coisas. Aprender, fazer um baita podcast e tal, para ela ver que ela tem outras oportunidades na vida que não precisam ir pro mal. E caso ela não consiga ter aquela oportunidade, né, do ídolo dela, mas ela sabe que ela pode aprender um ofício. Então, esse programa Mais Futuro
É a menina dos olhos nossos lá. A gente vai atender aproximadamente 70 mil pessoas nesse programa, só no contraturno. E eu não tenho dúvida que a gente vai ter um resultado magnífico. E aí, falando em esporte, não em iniciação esportiva e criação de oportunidades, mas a gente está com um planejamento, que eu acredito que a gente começa a ativar ele ano que vem, criar uma escola modelo para a prática esportiva. Mas aí não é só o contato com o esporte, é uma iniciação mesmo, tentando fazer com que a criança possa aspirar algo até no profissional. Então, se dedicar mesmo ao esporte. Então, meio período, estuda naturalmente, e outro meio período, a gente dá um intensivão, uma clínica mesmo do esporte que ela escolher dentro daquelas oportunidades. Isso ano que vem. Então, criar uma escola específica para isso, para a gente ter um celeiro de craques, né? Que Guarulhos sempre revela bastante craque, mas agora a gente quer ter um programa específico para ser esse grande celeiro. E é o que eu falei, né? O exemplo, ele move, né? Falar bonito, você até... Sim. Mas o exemplo é que move, principalmente na idade lúdica, aí, a criança a querer ser que nem o ídolo dela. Então, a gente está investindo muito na educação. Coisas assim que parecem pequenas, mas que mudam. E a realidade nossa, principalmente na periferia, e aí o Brasil como um todo, às vezes pode parecer banal, mas a gente fez um programa e começamos esse ano. E aí eu estou efetivando ele em forma de lei para que os próximos prefeitos tenham que sempre cumprir isso. Uma coisa bastante simples. A gente distribuiu um ovo de chocolate na Páscoa para todas as crianças, 130 mil crianças. Um ovo para cada uma. Pô, mas o que isso aí tem a ver com a educação? Tem a ver tudo com a educação. Tem a ver com a criança se sentir inserida num contexto social. Ela ver que ela também pode ter o que o vizinho dela, que talvez não estude numa escola pública ou não tenha dificuldade financeira, ganhou um ovo. Você não tem noção o quanto as mães e os pais falam, pô, obrigado por isso. Minha criança não ia ter um ovo. É triste, mas é verdade, é a realidade. Tem gente que não tem a mistura do jantar, quanto mais comprar um ovo de chocolate. Então, isso tem um papel social agregador muito forte. Então, são essas coisas que a gente busca trazer para criar uma sociedade um pouco mais justa. Eu sei que a gente não vai conseguir, eu não vou conseguir entregar as cidades dos meus sonhos. Guarulhos não vai ficar dos meus sonhos. E não vai nem ficar do jeito que o guarulhense merece. Mas eu tenho certeza que vou entregar uma cidade muito melhor do que aquela que eu peguei. Eu não tenho dúvida disso.